Então, antes da gente começar, vou pedir para cada um, brevemente, se apresentar aqui para o nosso time, para a nossa equipe. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Leopoldino, eu sou especialista em automação de processos, sou consultor aqui na NT Consult. Atualmente eu lidero os projetos da NT Consult na América do Norte, então todos os grandes projetos em bancos que a gente tem no Canadá e Estados Unidos estão sob minha gestão. Vou passar aqui a bola para o meu amigo Diego. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, sou responsável aqui pelo Hub de ServiceNow na NT Consult. Trabalho aí com o ServiceNow já desde 2012, praticamente quando estava começando aqui no Brasil. E assim, grande parte da minha experiência dentro desses projetos de ServiceNow foram justamente no setor financeiro, nesse setor bancário como um todo. E prazer compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Geandro, sou diretor de operações da NT, também especialista em organização de processos, para bater um papo legal com todos aqui. E bom dia a todos, eu sou o Jairo Silva, eu sou CTO na NT Consult, trabalho nessa empresa aí há 19 anos, estou há bastante tempo, né, nessa área e estou disposto aí a responder as perguntas da Gabi, de vocês, ter esse bate-papo aí legal, conversar com os colegas. Obrigado e prazer conhecê-los. Muito bom, obrigada pessoal, e lembrando que quem tiver dúvidas ao final a gente vai ter um espacinho aí para acolher as perguntas de vocês. Bom, vamos lá, começando, Jairo, já para abrir os trabalhos, né? Vamos desmistificar um pouquinho os termos, né? Porque a gente viu aqui ao longo desses dias de Febraban, né? Muito falar sobre Agent AI, falar sobre agentes autônomos. Me diz aí para nossa audiência, qual que é a diferença entre os dois, né? Muita gente às vezes mistura, né, esses dois conceitos. Traz um pouco para a gente. Tá bom. Acho que para começar, eu tenho que dizer que as pessoas hoje, elas estão sendo bastante bombardeadas com o assunto de inteligência artificial. Todo mundo aqui, né, deve ver o tempo todo. E ainda mais esse público que a gente tem aqui na Febraban, a maioria já tem algum tipo de informação, já está informada de certa forma, está lendo, sabendo, se preparando, estudando. Então talvez o que eu fale aqui seja um pouco de obviedade para alguns, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer esse nivelamento inicial. Me perdoe aí se for um pouco monótono falar sobre conceitos, mas assim, implementar IA numa empresa, eu diria que é quase como uma escadinha, onde cada degrau representa um nível de complexidade do que a gente está fazendo. E até para começar essa escadinha eu vou voltar um degrau antes do que tu me perguntou, que é, a maioria das empresas começa hoje IA com a ideia de usar um chat LLM, usar o chat GPT, usar o Gemini. Ok, como é que funciona isso? A pessoa vai lá, escreve uma pergunta, que a gente chama de prompt, né? Manda para a LLM pensa nisso e responde alguma coisa útil para a pessoa. O que seria um próximo passo depois disso? Um próximo passo depois disso seria, por exemplo, tu não ter que ficar escrevendo o prompt toda vez que tu vai fazer alguma coisa. Tu já viu hoje, as pessoas já sabem a vantagem que é fazer uma pergunta para uma LLM, é mais rápido do que fazer uma busca no Google, muitas vezes a resposta é super assertiva. Só que daí, bom, eu não vou ficar repetindo o meu prompt toda vez que eu precisar analisar um contrato. Eu vou precisar repetir meu prompt toda hora. Nessa hora, a gente começa a pensar no que a gente chama dos agentes de IA. O que é um agente de IA? Ele também usa LLM, também usa o GPT por trás, também usa o Gemini ou outra inteligência. Também vai receber um prompt para te dar uma resposta, te dar uma saída. Mas ele tem já instruções pré-definidas, que é aquele prompt que tu teria que repetir toda vez, ele já está nas instruções. Além disso, ele tem memória. Ele consegue lembrar das outras coisas que tu já fez e usar as perguntas anteriores para poder te dar resposta, ou até usar uma base de conhecimento que a gente chama para poder te dar resposta. Então, por exemplo, não tem só mais aquilo que estava lá na LLM antes previsto. Tu tem ali toda uma base de conhecimento da tua empresa, os processos da tua empresa, as instruções da tua empresa, por exemplo. Outras coisas que já aconteceram pode estar na memória. E além disso, o agente de IA ainda tem as ferramentas. Então, além de ele poder te responder não só o que está na linguagem, mas também coisas específicas de ti, com prompts que tu não precisa mais repetir, ele consegue executações. Por exemplo, faz um cadastro num sistema, busca uma informação em outro sistema, manda um dado para uma ferramenta que eu uso aqui no meu dia a dia. Então, ele consegue executar coisas. Porém, esses agentes de IA que a gente tem aí, eles não são autônomos, como a gente chama, né?
eles geralmente são agentes reativos. Você provoca ele e ele te responde. E ele não toma decisões e normalmente esses agentes não aprendem, eles não têm machine learning. Então eles sempre vão te dar respostas que foram pré-treinadas, né? Ou vai usar um modelo pré-treinado. Quando a gente evolui mais um passo na escadinha, ou seja, eu saí lá de usar um chat, passei por um agente, agora eu estou indo lá para um agente autônomo, aí eu estou falando de um agente que ele é capaz de tomar decisões, que ele é proativo, ele não depende que tu provoque ele para fazer alguma coisa. Ele consegue perceber o ambiente, consegue analisar dados, tomar decisões, executar ações e mais, aprender com isso e continuar melhorando. A gente pode falar de exemplo, por exemplo, de indústrias, utilizam muitos robôs daqueles industriais, utilizam agentes autônomos, agentes que conseguem se autorregular, sensores e alguns algoritmos específicos para monitorar máquinas. Mas dá para dar um exemplo mais corriqueiro, por exemplo, aquele robozinho que limpa a casa. Alguns deles são agentes autônomos. Alguns deles conseguem mapear a tua casa e aprender onde ele não pode ir e depois ele continua indo e aprendendo como limpar a tua casa melhor, né? Então aquilo dá para dizer que é um agente autônomo. Então eu diria que a diferença da pergunta que me fez no começo, do que é um agente de IA para um agente autônomo, tá aí. O nível de complexidade, no nível de autonomia de tomada de decisão que cada um tem. São degraus distintos, né? Dá para dizer subindo na complexidade ou então aprofundando, né, no quão mais fundo a gente está indo no uso de IA. Além disso, eu ainda queria complementar dizendo que tudo isso pode estar empacotado dentro de uma camada de orquestração. Uma coisa é tu ter vários agentes individuais fazendo coisa sozinho. Outra coisa é o trabalho em equipe desses agentes, que é a tal da orquestração e que é um dos temas que a gente vai conversar aqui. Então, acho que era isso que eu tinha para responder agora. Se depois tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Valeu. Obrigada, Jairo. Interessante que trouxe um exemplo muito da nossa casa, do nosso dia a dia, né? Que é a questão dos robôs aí para a questão da limpeza. Mas quando a gente vai aí aprofundando mais um pouco do nosso tema, a gente vai entender por que isso é tão importante, então, para as empresas, né? Então, Marcelo, por quê? É importante aí a gente ter os agentes, a orquestração de agentes dentro das organizações. Bom, eu acho que o Jairo foi super feliz na definição entre agentes e autômatos, porque o agente ele é um modelo treinado para resolver um problema específico. A gente tem agentes que vão interagir como um chat GPT, uma LLM, eu tenho agentes para captura de imagem e vídeo e fazer identificação facial, por exemplo, mas são problemas específicos. Quando a gente fala de orquestração, eu tenho que lembrar o que é uma orquestração. Eu tenho um maestro, que é o meu motor de processos, e ele é o responsável por coordenar as ações, por coordenar a execução das tarefas. E quando eu falo de orquestrar agentes, eu tenho um maestro que está orquestrando a execução desses agentes numa sequência lógica que eu defini. E geralmente a orquestração resolve um problema muito maior do que o problema que um agente resolveria simplesmente. Então, eu tenho um agente que consegue extrair dados de um documento. Ótimo! Mas o que eu vou fazer com esse dado? Eu vou alimentar uma integração sistêmica, eu vou usar essa informação para alimentar um outro agente que vai verificar se aquele dado realmente é válido, se esse contrato está assinado. O orquestrador ele passa a ser um maestro que faz as coisas acontecerem para resolver esse problema maior. Eu acho interessante que o Jairo ele falou ali na definição de agente e de autômatos. E a gente poderia fazer uma correlação, eu que sou da área de processo, eu faço uma correlação automática entre orquestração e coreografia. Porque se eu estou falando de orquestração, eu tenho esse maestro. Quando eu falo de coreografia, vamos pensar naquela arquitetura de APIs, de sistemas que eu tenho. Se eu estou coreografando, a minha API ela é inteligente o suficiente para saber o próximo elemento que ela tem que chamar, ela não precisa do maestro. E é exatamente isso que o autômato faz. Ele não precisa de um orquestrador. Mas no caso dos agentes, a gente precisa. Eu acho que é isso. Perfeito, Marcelo. Diego, trazendo um pouquinho na questão da diferenciação do setor financeiro, né, que é o cenário que a gente está aqui hoje, né? Então, como essa automação inteligente ela vem sendo usada para justamente se diferenciar nesse setor e gerar experiências melhores para os clientes? Tá, obrigado, Gabi. Eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que, baseado nos clientes que a gente já participou e a gente tem visto aí no mercado, vou trazer dois exemplos muito básicos, né? Acho que o primeiro exemplo que eu gosto de trazer e colocar bem a
à tona nesse assunto é justamente a utilização da orquestração combinada com a gente para fazer análise em tempo real de uma necessidade de um cliente, por exemplo, de cartão de crédito. Eu, como cliente, eu vou acessar uma plataforma, né, uma conta bancária, e através dessas duas funcionalidades eu consigo identificar em tempo real qual que é a necessidade, baseado na utilização da conta, né, na movimentação dessa conta dentro dessa carteira, né, o que eu posso oferecer para o meu cliente. Então, de repente, eu tenho uma movimentação alta, esse cliente é legal. Eu posso, de repente, oferecer para ele uma carteira de investimento automaticamente, né, sincronizada com todos esses objetivos por trás, para esse cliente, né, melhorando aí, trazendo uma eficiência maior, trazendo uma experiência melhor para esse cliente. De quebra também, a gente podendo oferecer outros produtos dentro do nosso portfólio como empresa para o meu cliente final. Então, acho que isso aí é um grande orquestrador, a gente consegue, somando essas duas funcionalidades e empoderando também com a utilização do ServiceNow, viabilizar esse serviço. E um outro ponto também que a gente traz, e aí está muito correlacionado à questão da segurança, né? Então, falar sobre a análise de fraude, por exemplo. Então, baseado com inteligência artificial, baseado com machine learning, né? Se eu estou tendo uma movimentação estranha dentro da minha conta, preditivamente, eu já sei que aquele cara, isso aqui pode ser um possível risco, uma possível situação de fraude. Então eu posso bloquear, ou não, né? Muitas vezes quebrar um falso positivo, né? Bloquear um cara achando que é fraude e muitas vezes não é. Então isso para a experiência, acho que para o usuário, na ponta, acho que isso é muito negativo, consequentemente é muito negativo para a pessoa, para a empresa, passar essa imagem para esse cliente. Acho que são dois exemplos, né? Ainda como eles são simples, mas é o que a gente tem visto bastante, né? Soluções dentro desses dois segmentos, utilizando essas funcionalidades que a gente tem colocado no mercado. Perfeito, Diego. Geandro, quando a gente entra um pouco mais ainda, esses exemplos que o Diego trouxe foram interessantes porque a gente vê muito dos casos dos nossos clientes aqui em Latam, né, principalmente que é a área onde tu atua dentro da NT Consult, que tem esses desafios, né, esse diferencial atrelado aí à geração de receita, né, a criar mais, engajar mais os clientes, né, na linha da personalização e garantir eficiência, garantir segurança, né? E qual o principal, então, valor estratégico que tu enxerga na orquestração de agentes nas organizações? Ótimo ponto. Pegando um gancho do que o Leopoldino trouxe ali do maestro, né? Eu vejo o seguinte: é possível a gente ter padronização com especialização, que é meio antagônico aqui de uma certa forma, né? Mas qual é o ponto? A NT Consult é uma empresa com atuação global. Muitas vezes nossos clientes têm operação em mais de um país. Por mais que cada país tenha o seu contexto de idioma, legislação, perfil de cliente completamente diferente, o core mesmo acaba sendo um processo muito similar. Então, quando a gente trabalha em entender esse processo, a gente padroniza esse processo, a gente unifica esse processo, a gente consegue ter uma visão cross, mas o agente consegue trazer a especialização, porque daí ele vai trabalhar conforme a legislação específica, ele vai considerar o perfil de cliente daquela região que eu estou atuando, ele vai considerar N fator, idioma, enfim, N fatores que são específicos, mas ao mesmo tempo eu consigo simplificar porque eu tenho um padrão, e o que isso acaba gerando uma eficiência muito grande de tempo, de custo. Tá? Então, o meu principal ponto que eu vejo é a questão que te permite gerar eficiência, pois você consegue padronizar, mas não perder ali o tempero local de cada região, de cada perfil de cliente, de cada estado aqui no Brasil, que é um país muito grande, ou de vários países, porque daí o agente de IA consegue trazer ali a decisão conforme aquele contexto específico. Perfeito, Geandro. E a próxima questão até eu vou ampliar, né? Apontei para o Diego, mas é importante que os demais complementem. A gente aqui dentro da NT Consult a gente tem vários parceiros, né? Especificamente aqui a gente está trazendo Camunda, né? Que vários anos aqui
trabalha aqui junto com a gente aqui dentro da Febraban, mas quando a gente entra nos pré-requisitos técnicos, né? Então, assim, a gente sabe que o ServiceNow tem os seus requisitos, outras tecnologias, né? Também tem. Quais que são esses pré-requisitos técnicos para a gente tratar dessa complexidade, né? Para dar esse primeiro passo na orquestração inteligente, garantindo escalabilidade e segurança? Perfeito, Gabi. Eu acho que esse é um ponto muito legal para trazer, né? Acho que quando a gente fala, como o Jairo comentou, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo já associa, pelo menos a maioria das pessoas já associa, cara, um chat GPT que eu posso conectar de alguma forma e já vai sair pronto. E na verdade não é bem assim que funciona, né? Eu diria que assim, principalmente trazendo para o âmbito do ServiceNow, acho que uma inteligência artificial ela não funciona se não tiver uma fonte de dados muito robusta, muito integrada ali, para trazer e trazer essa resposta à tona, né? Então, assim, acho que, pelo menos dos clientes que a gente já passou, a maior dificuldade é justamente trazer, né, toda essa fonte de dados, aí seja uma fonte que ela pode estar oriunda dentro da própria plataforma ServiceNow, mas também pode ser fontes de dados externas, né? E aí também não é só a gente simplesmente integrar, a gente tem toda uma tratativa dessas informações por trás, para que elas se comportem da maneira que a gente espera que elas funcionem. Então, obviamente, além da questão da plataforma, do licenciamento e tudo mais, acho que tem esse desafio, que é o principal pré-requisito, é justamente na orquestração e trazer essas informações da base de dados de uma maneira bem gerenciada. Legal, Diego. Eu vejo aí o prisma do ServiceNow e eu estava vendo até esses dias aí o pessoal da ServiceNow conversando do desafio das organizações. E nessa linha que a Gabi falou aí, dos pré-requisitos, eu estava me lembrando. Dentro da maioria das empresas hoje, a realidade da maioria absoluta das empresas é ter um ambiente desintegrado. Um ecossistema de vários sistemas distintos que precisam conversar para poder resolver um problema, ou do back-office, ali, do profissional que está atuando, ou do cliente. No final, está trabalhando para resolver o problema do cliente, mas, né? Essa dificuldade complica a vida em um pré-requisito, porque o pessoal pensa, às vezes, em pequenos casos de uso com IA, que isso não atrapalha. Mas quando tu quiser realmente tirar o melhor proveito do uso de inteligência artificial, utilizar o máximo que a IA pode ofertar, tu vai precisar de dados. Vocês já devem ter ouvido falar isso bastante, né? Entra lixo, sai lixo. Não adianta tu ter uma IA super poderosa se ela não tem dados para trabalhar. Quando a tua pergunta é genérica, né, sobre o que aconteceu na história, uma questão de ciências, uma coisa do mundo, a LLM provavelmente já tem resposta. Mas quando a pergunta é do teu negócio, do que está acontecendo na tua empresa, de como melhorar o teu processo, de quais são os problemas que tu está tendo, isso não está lá dentro da LLM. Isso tem que estar numa base de conhecimento tua, organizada, que a LLM possa consultar. E é nessa hora que começa a ser um problema essa desintegração de sistemas que a gente tem, esse monte de silos. O RH usa o sistema dele, o departamento pessoal usa o sistema dele, o front office da tua organização usa o sistema deles, tem o CRM que é de um fabricante, tem o outro sistema que é legado que tu mesmo construiu dentro da tua empresa. E aí com isso fica muito difícil tu conseguir fornecer para uma inteligência artificial uma base de dados rica e consolidada que ela possa ali consultar para te dar as respostas que tu precisa. Então, quando a gente fala em pré-requisitos, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é pensar como organizar esse mundo caótico que é dentro das organizações, para daí eu poder extrair o máximo dela. Pequenas coisinhas que a gente faz, umas firulinhas ali, dá para fazer sem ter isso, né? Agora, para realmente tirar grandes resultados, a gente precisa primeiro resolver esse caos. Para resolver esse caos, tem algumas soluções. Uma delas, o Diego acabou de falar, o ServiceNow ele se propõe, por exemplo, a ser uma solução que organiza toda a tua empresa de ponta a ponta. Lá da entrada da demanda até a saída na venda, a gestão financeira, tudo está no ServiceNow. Isso é uma solução. Está tudo numa ferramenta só e ela mesmo já tem IA, né? Tu pode então extrair os benefícios da IA usando essa ferramenta. Mas às vezes não é a realidade para todas as empresas. Nem toda empresa vai conseguir implantar um ServiceNow, ou às vezes nem quer, né? Então, em empresas às vezes que não tem o ServiceNow como método, ou um outro sistema único desses, e quer continuar e ver vantagem e ter sistemas diversos e não estar preso num único provedor, aí tem que pensar em soluções mais abrangentes. Aí entra o tema do Leopoldino, da orquestração de processos. Pode usar, por exemplo, uma ferramenta como o Camunda para ser lá o tradutor, aquele que conversa entre todos os sistemas, pega a informação de todos, organiza isso e orquestra, né, os fluxos da tua empresa.
Se tudo está passando num orquestrador único, fica muito mais fácil tu jogar isso tudo numa base única também, né? Ter um canal de consulta, um data lake, um zero copy, com tudo que existe hoje mais moderno, mas botar os teus dados organizados em algum lugar que a inteligência artificial então possa tirar proveito disso e que aí você possa extrair o máximo de vantagens que a inteligência artificial pode entregar hoje em dia. Então, esse ponto aí comentado pelo Diego eu achei excelente. E só colocar aqui também, tem outras formas de fazer, usando a orquestração como uma solução, por exemplo, para resolver o caos que tem dentro das organizações. Os processos quebrados, por exemplo, é um deles, né? O processo começa num lugar, para e começa no outro, depois de novo de outro jeito. Camunda, por exemplo, e outras soluções de orquestração que tem no mercado vão conseguir organizar esses processos, deixar eles inteiros, né? Uma jornada, uma experiência de usuário melhor e, com base nisso, poder extrair dados e colocar a IA com uso mais efetivo. Obrigada, Jade. Obrigada, Diego. Até aprofundando, então, nesse primeiro passo, a gente tem, então, essa série de pré-requisitos, né, para deixar a casa, digamos assim, estruturada, para começar a realmente ver os benefícios, né, de usar a orquestração de agentes. E, Marcelo, tecnicamente, né, como é que a gente usa a lógica, como orquestrar, então, de fato, esses agentes, utilizando aí a lógica robusta do BPM dentro, né, desses projetos. E aí, olhando, inclusive, né, a gente trouxe o caso da ServiceNow aqui, mas olhando para a Camunda, olhando para outros tipos de plataformas abertas, como que isso funciona? Primeiramente, eu queria só fazer um comentário sobre a resposta que o Diego deu anteriormente aqui, sobre a importância dos dados na organização. Quando eu estava me especializando em inteligência artificial, a primeira disciplina que a gente estuda é estatística. E na primeira aula, o meu professor ele fez um comentário super interessante que é: dados sem tratamento é ruído. Se você não sabe o que você precisa daquela informação, é só um ruído. Então, não importa você ter uma base de dados gigante se você não consegue aplicar um ETL, né, fazer uma camada de tratamento e definir o que é informação. E aí a informação, sim, ela é útil. Aí ela pode ser usada no modelo de IA ou para alguma outra análise específica que a gente tem. Achei muito pertinente o comentário que o Diego fez. Já respondendo a pergunta sobre a orquestração de agentes e utilizando ferramentas de BPM, aí virando a minha chave para um analista de processos. O analista de processos, ele não é só uma pessoa técnica, ele é alguém que entende de negócio. E aí a primeira pergunta é: qual é o problema que eu tenho que resolver? Não adianta eu querer orquestrar uma série de agentes sem saber qual é o problema que eu preciso resolver. Uma vez que eu tenho esse entendimento do problema, aí eu preciso usar aquela skill que é a comunicação. Talvez seja a skill mais difícil de se desenvolver dentro de uma organização, que é: entendi o problema, agora com quem eu preciso falar para resolver? E aí, uma vez que eu sei aonde eu preciso ir e eu sei me comunicar, eu posso definir que tipos de agentes eu preciso. E aí eu posso usar ferramentas como o Camunda ou como o N8N, dependendo do caso de uso, para resolver. A modelagem disso, no caso do Camunda, a gente vai usar BPMN, notação padrão para o orquestrador. E aí eu vou poder usar, o Camunda ele tem dentro da ferramenta a parte de orquestração de agentes, onde eu tenho processos que são processos muito parecidos com cases. Eu tenho processos que eu posso orquestrar de acordo com a minha necessidade. Então eu posso ter vários agentes dentro do meu fluxo e de acordo com a minha necessidade chamar um agente. Eu quero um GPT, eu quero um visualizador de imagem que extraia dados, eu quero ter um machine learning específico que vai me trazer uma validação de perfil de crédito e não necessariamente eu preciso seguir uma ordem lógica para ele. Esse processo ele passa a ser agnóstico dependendo da necessidade que a minha demanda trouxe. Então, isso vem daquilo que eu conversei lá atrás, que eu fui comunicar com alguém, que eu fui entender qual é o problema. O Camunda também me traz uma série de facilidades. Eu tenho uma parte muito forte em low code. E eu posso conectar agentes como o GPT, como o Gemini, sem necessidade de uma codificação, de ter uma equipe de desenvolvimento que está focada 100% ali para resolver aquele problema. Eu posso ter agentes que eu já tenho na organização e conectar via low code. Quando eu falo de N8N, aí eu estou pensando de processos onde eu vou orquestrar esses agentes, mas de uma forma menos robusta. Porque o Camunda, ele me dá um controle
auditável de tudo que acontece dentro do processo. Eu já não acho que o N8N ele consegue chegar nesse nível de robustez. E aí eu entro num outro problema, que é a escalabilidade. E se eu preciso escalar isso muito rápido? E se eu tenho uma demanda que ela tem um pico, ela tem uma sazonalidade onde eu preciso escalar isso muito rápido? Pensando num orquestrador como o Camunda, eu acho que isso passa a ser uma solução muito mais palpável em relação ao próprio pico da demanda. Gostaria até de ouvir a opinião dos meus colegas, se algum deles quiser complementar esse item, porque, ao meu ver, hoje o N8N ele resolve uma série de problemas muito facilmente, mas eu ainda tenho algumas restrições quanto à escalabilidade dele. Eu vou comentar o teu comentário, a tua resposta aí, Leopoldino. A gente fala aí de Camunda, o pessoal talvez não esteja nem sabendo o que é. Quem tem acompanhado bastante sobre inteligência artificial deve ter visto bastante lá. Aqueles fluxozinhos que as pessoas desenham lá para automatizar coisas com IA, né? As famosas caixinhas. Muitas vezes aquelas caixinhas estão sendo feitas ali no N8N. Hoje em dia tem sido uma das ferramentas mais bem aceitas aí. E eu acho que o motivo tem sido justamente a facilidade. Ela tem poucas barreiras, né? Quando fala de Camunda, ela tem uma vantagem forte, que é usar lá a notação BPMN, uma notação padrão de mercado, né? Qual é a vantagem que tem nisso? Tu consegue fazer interoperabilidade entre ferramentas, tu consegue ler e ter uma linguagem única para conversar sobre o teu fluxo de processo com várias pessoas, de negócio, de TI, etc. Tu consegue ter uma vantagem com o BPMN. Mas, de certa forma, o BPMN também é uma barreira. Para aquele usuário mais leigo que quer só fazer uma automação simples, ele fica, poxa, eu vou ter que aprender BPMN para poder fazer um simples processo aqui. Aí ele olha para o N8N, o N8N é o seguinte, não tem uma anotação, ele tem um fluxo próprio. Então é muito fácil, tu vai arrastando caixinha ali de uma forma intuitiva, monta o teu fluxo. Muito bom isso. Mas é aquela questão, ele é bem simples, tem uma barreira de entrada bem baixa para ti entrar, mas não vai resolver problemas complexos da tua organização. Problemas corporativos grandes precisam de mais formalidade. Para começar, o N8N não tem nem aquela separação de usuário, né? Do tipo, quem executa essa tarefa? Quem é a pessoa que tem que estar autenticada para fazer essa tarefa aqui? O N8N não tem isso, é só um fluxo. Tu é o dono do fluxo e tu executa aquele fluxo. Se tu quiser, por exemplo, ter um dashboard, eu quero saber, vendo no desenho do meu fluxo, quantas instâncias estão em cada parte. Nessa caixinha aqui, quantos processos eu tenho hoje? Nessa aqui, quantos eu tenho? Onde deu erro? No N8N não tem isso, não tem um cockpit que ele tem no Camunda. Tu tem o desenho do teu fluxo, consegue saber se aquele fluxo que tu fez, realizou, em que caixinhas ele passou, mas tem um painel estatístico, tem um mapa de calor, de onde estão os gargalos, o teu processo não tem. Então, acho que assim, são duas ferramentas diferentes, lidam com o mesmo assunto, mas elas têm propósitos diferentes. Uma é para resolver problemas simples, outra para resolver problemas sérios, mais complexos, mais pesados. E aí, por ser mais pesado, vai exigir também que quem vai fazer o processo tenha um pouco mais de preparo. É uma coisa que a barreira de entrada do N8N é mais baixa nesse ponto, né? Esse é o comentário que eu tinha para fazer. Não sei se é muito chato, porque o pessoal às vezes nem sabe o que é N8N, ninguém é Camunda, mas enfim, para quem conhece sabe do que eu estou falando. Eu estou 100% de acordo com o que o Jairo apontou. E ele tocou, acho que em um ponto ali no final, que se eu tivesse que complementar é o tratamento de erros. Hoje o N8N é muito mais complexo você identificar os erros e aplicar resiliência no seu processo. Você poder fazer um reprocessamento ou redirecionar para um atendimento humano. E aí no Camunda, por ele ser um orquestrador tradicional, um orquestrador universal que a gente costuma dizer dentro da Camunda, eu consigo capturar esses erros através de eventos, usando a própria notação, que muitas vezes é uma barreira para a entrada de alguém que não conhece BPMN, mas que quer fazer orquestração de agentes. Mas eu concordo muito contigo, Jairo. Muito feliz do seu comentário. Vocês já falaram bastante, mas só um pequeno complemento, né? Eu vejo que com o Camunda a gente consegue ter a representação dos processos críticos de negócio. Eu estou falando em integração entre equipes, entre canais. Eu consigo, entendendo todo um processo de venda de produto digital, por exemplo, com o Camunda eu consigo orquestrar todas essas etapas, inclusive o caos que o Jairo representou há pouco ali, que é setor financeiro, imagino que a grande maioria de vocês sejam.
Existem muitos sistemas, muitas plataformas envolvidas. Eu tenho o core bancário, eu tenho meu sistema de CRM, eu tenho meu sistema de atendimento, eu tenho uma entrada por WhatsApp, pelo um chat que está no meu site, eu tenho uma integração com parceiro. Tudo isso é um processo de negócio, que além desse envolvimento sistêmico, eu tenho envolvimento humano. E eu vejo aqui, trazendo um pouco para o lado do PPMN, do entendimento do negócio, do processo. Com o Camudo eu consigo entender esse ecossistema como um todo, representar um modelo e executar esse meu modelo. E ainda eu consigo, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de orquestrar serviços. Então eu vejo muito essa questão a possibilidade de representar o negócio em todos os sentidos. Tanto o negócio interno, de processos internos da tua empresa, quanto a integração, processos críticos que impactam diretamente o teu cliente final. Perfeito, pessoal. O papo está muito interessante, mas a gente até olhando o tempo aqui para dar espaço para que todos aqui possam trazer dúvidas, trazer questões e aprofundar mais a conversa. Eu vou trazer um último ponto para a gente, né, falar um pouquinho sobre o futuro, né, e oportunidades. O que vocês enxergam aí como promissor, né, tanto nessas tecnologias, né, que a gente falou algumas aqui, de ServiceNow, N2N, Camunda, né? Mas também do cenário do mercado aí de automação de processos, né? Principalmente olhando para esses agentes em escala. Então, quem quer começar? Diego? Puxar a sardinha para o ServiceNow aqui agora, hein? O que a gente vê, acho que o mercado está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. Né? Todas as empresas estão numa aceleração, numa transformação digital que a gente nunca viu antes e acho que se a gente olhar para amanhã, isso já vai ter mudado. Tá? Então, o que eu vejo, em relação à plataforma ServiceNow, ela te possibilita trazer esse crescimento, né? Uma vez que a ServiceNow já tem investido desde 2022 muito na questão de desenvolvimento de agentes. Né? Então, a gente já está falando de agentes de IA, falando em agentes autônomos também nas próximas versões. Né? Já foi lançado agora nessa release alguma coisa nessa linha. E olhando para futuro de tendências, né? Eu gosto de olhar a fotografia, o caso como um todo, né? Eu olho para a necessidade do cliente, entendo qual é a necessidade do cliente, dou um passo para trás, beleza. Sei mais ou menos onde ele quer ir, o que eu posso oferecer para ele enquanto plataforma, né? E é na felicidade que dá, quando a gente fala de ServiceNow, como o Caio comentou, o Jean comentou, é uma plataforma que ela é muito ampla, né? Uma plataforma que atende desde das áreas de negócio, né? Das áreas de TI até as áreas de negócio. A gente está falando que o processo tradicional de um ITSM propriamente dito, até um processo, sei lá, de uma solicitação de cartão de visita para não sei quem, né? E tudo isso já de uma maneira integrada, em uma única plataforma, numa única experiência, uma única fonte de dados, podendo incorporar e integrar todas as fontes de canais de acesso, né? Então a gente está falando uma experiência omnichannel de fato, né? Então trabalhar acho que refraseando, né, trazendo para uma necessidade futura, preocupado com o meu cliente final, acho que a gente possibilitar uma experiência que seja transparente, clara, efetiva para o meu cliente final e para a minha operação interna, eu acho que isso conta muito no momento de você fazer uma seleção de uma plataforma e principalmente agora trazendo esses sistemas incorporando sistemas de inteligência artificial. É uma pergunta difícil essa aí, Gabi, porque falar assim de futuro, ninguém sabe, né? Ninguém sabe como é que vai ser. Eu até vou dar uma resposta falando um pouco mais amplo aqui, né? Não falando só do setor financeiro, mas falando da revolução que a gente está vivendo mesmo, né? Qual é a dificuldade de tu pensar no futuro agora? Ela muda tudo, muda a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente trabalha hoje. E aí fica difícil de tu imaginar o que dá para fazer, o que é o futuro, porque tu está sempre preso nos modelos que tu conhece. Vou tentar tangibilizar um pouco isso mais para vocês, mas a IA rompeu uma barreira, abriu um mundo novo que a gente ainda não viveu. Todo mundo que a gente tem hoje foi pensado para a forma que a gente vive, para a forma que a gente trabalha, para a forma que a gente interage com as coisas. E aí, as possibilidades que a gente tem agora são tantas, fica difícil de prever. Só para dar alguns exemplos.
Por exemplo, interface de usuário para computador, para sistemas. A pessoa está acostumada lá a ter uma tela com formulário que tu preenche, que tem listinha de opções, que tem o UX, né, que tem que ter usabilidade e etc. Ele é desse jeito porque quando foi criado, foi pensado para um humano usar. Então os sistemas gastam uma boa parte do investimento na hora de desenvolver pensando na UX, na interface, como tu vai interagir com aquele sistema. Agora tu imagina que no mundo de agentes que a gente está falando, muitas vezes não vai ser uma pessoa que vai interagir com aquele sistema, vai ser um agente, vai ser uma IA que vai interagir com aquele sistema, é a IA que vai preencher os campos, é a IA que vai preencher os dados. E aí, aquilo que pra gente é uma facilidade de usabilidade, aquele monte de firuda e animação e cor que a gente bota, para IA às vezes é só uma complexidade extra que ela tem que analisar, processar para tirar o lixo e focar no que interessa, que é qual é o campo que eu tenho que preencher com que tipo de dado. Né? Coisas que pra gente faz diferença, que eu vou botar esse campo aqui em vermelho porque pra pessoa vai chamar mais atenção que ele é obrigatório. Pra IA, tu mudar a cor não vai fazer diferença, é mais uma informação que ela vai ter que analisar para poder preencher o campo. Quando o mundo estiver baseado em mais agentes e as coisas estiverem mais automatizadas, talvez a gente tenha que pensar uma forma diferente de fazer sistemas. Quais telas realmente vão ser usadas por um humano e quais telas vão ter que ser otimizadas para um agente de IA preencher? Mas dá para ir mais fundo ainda nesse negócio. Imagina um sistema operacional. Nossos computadores hoje foram pensados para uma pessoa operar. O sistema é todo desenhado para uma pessoa usar. Ele tem camadas e camadas e camadas de código e de processos caros ali para desenvolvimento que são feitos para que uma pessoa use. Aí eu não sei se vocês já viram uma IA que tem hoje, que é a Manus. Elas propõem automatizar tarefas. Se vocês uma vez, quem não viu, uma procura depois, MANUS. Ver vídeos dela funcionando. Quando ela abre, vocês vão ver que ela demora um tempão só para carregar uma tela, que é um computador virtual, que tem tudo o que a gente está acostumado. Um menu iniciar, um botãozinho para abrir um programa. E aí, quando tu manda ela automatizar a tarefa, por exemplo, assim, compra uma passagem de avião para mim. Ela vai lá, vai abrir o sistema operacional, vai iniciar, vai abrir o browser, vai entrar na barra de digitação de endereço, vai botar o endereço da companhia aérea, vai procurar uma passagem num site que é feito por um ano, procurar uma passagem. E no final a gente fica maravilhado e diz assim, olha, a Manu é maravilhosa, ela automatizou e comprou passagem para mim. Vocês já pensaram no quão caro custou só fazendo um processo que era tipo a IA tentando fazer o que um humano faria? Agora, a partir do momento que a gente tem uma IA inteligente o suficiente para fazer a tarefa para nós, faz sentido continuar tendo essa interface e esse uso. O preço que a gente paga por isso, e o preço que eles pagam de infraestrutura e quão caro custa para usar aquela IA, ela é caro, não é barato. $300 por mês para fazer 2, 3 coisinhas ali. Então, assim, quando o mundo tiver realmente se adaptado às novas IAs que a gente tem aí, a gente vai começar a ver um jeito diferente de fazer as coisas que não existe hoje. É por isso que é tão difícil a gente prever assim, cara, como é que vai ser o futuro? Porque pensa, é tudo diferente. O mundo que a gente está acostumado a pensar não faz sentido com um mundo dominado por inteligência artificial. Então isso é uma provocação que eu colocarei para vocês. Eu não consigo dizer a previsão, só posso dizer que vai mudar muitas coisas e talvez vai se tornar muito mais barato esse processo ao longo do tempo, e vai se tornar muito mais acessível para muito mais empresas e muito mais gente. Obrigada. Acho que a única certeza é que vai mudar, né? Vai me dando um aí. Eu queria fazer um complemento, basicamente assim, a IA e os agentes que a gente tem hoje em dia, eles são aceleradores. Eles são aceleradores que vão resolver os nossos problemas e muitas vezes, talvez mudando a própria interface como a gente interage com eles. E uma coisa que eu acho muito interessante é o uso de padrões, de blueprints, de conectores já prontos para isso. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, Diego, já que você puxou o ServiceNow, dentro do Camonda, a gente tem, dentro do marketplace da Camonda, uma série de aceleradores. Você consegue entrar no marketplace e baixar um processo para, por exemplo, fazer um onboard do cliente, e esse onboard do cliente integrado com agentes. Ou então eu posso precisar de um conector específico para uma nova tecnologia, para um novo agente que surgiu, e se esse agente não está lá, eu posso criar esse acelerador e abrir uma oportunidade até de negócio. Muitas vezes publicando um novo conector ou um novo blueprint dentro do marketplace. Então, possibilidades eu acho que estão a vir. Perfeito, Marcelo, obrigada. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Então, vamos abrir a perguntas. A gente tem espaço aí para 3 perguntas. Deixa eu só
encaminhar aqui os fones aqui e pode passar aí o microfone. Quem quiser fazer uma pergunta aí para o nosso grupo. Ali, temos aqui. Boa tarde. Me ouvem aí? Tranquilo? Obrigado. Cícero da B3. Eu queria tirar uma dúvida em relação à compliance quando a gente fala de orquestração e agentes. Não sei como que é a expertise aí da NT para ter um pouco dessa resposta, né? Como que as organizações estão tratando essa questão de compliance, né? E quando eu digo compliance, na questão de auditoria, né, e segurança na execução dos processos, né? Principalmente quando tem inclusão, deleção, modificação, para quem tem reguladores, né, e que possa ser rastreado e modificado isso. As ferramentas de orquestração hoje, elas são capazes, já estão capacitadas para esse tipo de questão? Obrigado. Bom, deixa eu assumir essa daqui. Quando a gente fala de compliance, se eu estiver falando de orquestração, um dos conceitos do BPM, do BPMS, é que ele vai logar toda a informação que trafegar pelo processo. Então, na hora que eu começo o meu processo, naquele evento de start, na minha bolinha que começa o meu fluxo, até a bolinha que finaliza, que é o meu evento de término, eu tenho toda a informação de quando começou, quem pegou, que momento pegou, quando concluiu, que alteração de informação foi feita. Eu consigo rastrear de ponta a ponta, etapa por etapa, tudo o que acontece. O quanto eu armazeno dessa informação, aí é uma regra de negócio interna de cada organização. Eu posso guardar isso por um mês, por 5 anos, por 1 ano, por 10 anos. Vai depender do que meu órgão regulatório e a minha área de compliance interna pede que eu faça. Como eu controlo isso? Você pode manter isso como um ativo, né? Você tem esses dados que vão estar armazenados ali por um longo período. E você pode ter também processos de monitoramento. Então, eu posso ter que monitorar a minha área interna, que é a minha área de atuação, e verificar se ela está aderente às regras de negócio. Essas regras de negócio podem estar conectadas a um agente de IA, ou eu posso ter até uma tabela de decisão, uma tabela de aprovação, de validação. E aí eu tenho esse processo de monitoramento que fica olhando para aquele ciclo de vida da minha jornada, né, da minha cadeia. E quando alguma coisa sai daquilo que foi especificado pela minha área de compliance ou pela norma que eu tenho que seguir, que o Bacen determinou, eu tenho um evento que é startado e esse evento vai jogar para uma mesa de tratamento. Então, as ferramentas de BPM que estão orquestrando IA, e mesmo antes de orquestrar IA, elas já são aderentes à área de compliance. Só fazer um comentário aqui também em relação a ServiceNow. Sim, a gente tem módulos específicos para isso. Inclusive, existem protocolos de segurança, uma auditoria já estabelecidos. Os principais, eu não vou saber citar agora de cabeça quais são os protocolos, mas existem protocolos, os principais utilizados no mercado de uma maneira global, de segurança, compliance, LGPD, tudo isso já embarcado dentro da plataforma. E também toda a evidência, seja ela qual for, dentro da plataforma a gente tem um módulo, que é o Audit, que a gente consegue armazenar todas essas informações e uma eventual auditoria, por exemplo, você já tem isso tudo nativamente. Diego. Só antes de passar a bola, Jair, uma coisa interessante, um detalhe, eu tenho que seguir a LGPD. As informações que trafegam dentro do meu processo, elas podem ou não estar criptografadas. Eu tenho essa opção dentro do próprio BPMS. Jair. Isso eu ia dizer pro Diego também a resposta para a pergunta do... Esqueci o teu nome. AI Tower. É um módulo novo da ServiceNow. Estava assistindo até uma apresentação dele sobre isso esses dias. E, na realidade, é uma resposta que todo mundo está procurando. Porque hoje um dos grandes medos das pessoas de usar a inteligência artificial de fato, né, disseminar isso dentro das empresas, é como é que fica a segurança, como é que fica o controle dos dados. Geralmente não confiam naquele contrato que o ChatGPT coloca lá de que não vai usar os dados para treinamento, né, nem no do Gemini.
Então tem algumas empresas, a ServiceNow é uma, a Dell é outra, estão lançando soluções específicas para fazer governança de inteligência artificial. E se preocupa com todos esses requisitos que tu vai precisar comprovar em auditoria. Controle do que entrou, do que foi feito e o que saiu, quem colocou, quem retirou, para onde foi, os dados que tu está usando. Então o AI Tower da ServiceNow é um exemplo. A Dell tem uma solução que eles estão lançando agora também, lá do AI Fabric, que é o AI Factory, não me lembro agora o nome exato deles, mas é uma solução específica focada nisso. Se tu não quer comprar uma solução dessas e também não confia nos contratos aí que as empresas te dão, o que a gente tem feito aqui como consultoria de desenvolvimento de sistemas quando alguém quer usar IA? A gente constrói um módulo de governança dentro da empresa, personalizado para ela, que vai garantir o quê? Rastreabilidade. Quem foi, colocou o quê, em que dia, em que hora, o que a IA respondeu, ou seja, tu consegue auditar o processo, o que foi feito com as informações. Isso não é muito difícil de fazer com o desenvolvimento de software, porque no final não vai desenvolver um modelo de LLM para ti, é muito caro fazer isso. Usar um modelo offline, se for um SLM lá, uma linguagem pequena, até dá. Mas se tu quiser usar todo o potencial que existe numa LLM, né, uma linguagem, uma LRM também, uma que tem Reasoning, que é mais interessante, vai precisar de um modelo de 600 milhões de parâmetros. Um modelo desse tamanho, tu não vai conseguir rodar num servidor interno da tua empresa e mesmo alugando um, vai custar muito caro. Então as empresas acabam no final ainda precisando usar o API do GPT, ou vão ter que usar um Gemini. Quando vão lá no caso do GPT, ainda podem usar dentro do Azure, que tem um modelo que não é o modelo que está lá público para todo mundo, que é um modelo controlado. Mas o mais importante no final das contas disso aqui é tu saber e conseguir controlar o que foi mandado para lá, quando foi mandado, por quem foi mandado, o que retornou de resultado disso e poder controlar e colocar filtros. Tal informação como o DLP na LGPD, né? Tem que ter um controle de vazamento de informações, como tu controla para não sair um CPF por e-mail hoje em dia, por exemplo, pode fazer filtros de entrada para que determinadas informações nem cheguem na LLM lá na API, porque são sigilosas da tua empresa e não pode. Então tu consegue fazer esse controle com desenvolvimento de software também, e com orquestração, com Camunda ali. Então, AI Tower é uma solução da ServiceNow. Dell também tem solução para isso. Desenvolvimento próprio também dá para resolver isso. Na última hipótese, tu confia lá no contrato que tu assinou no ChatGPT, tá bom? O importante é saber o que, quando e como. Pessoal, teria espaço para mais uma pergunta, mas a gente vai ter que encerrar, porque na sequência a gente tem mais painéis, mais workshops aqui dentro do nosso espaço, da nossa sala de Interconsult Camunda. Muito obrigada a todos aqui que estão nessa mesa, trouxeram vários insights interessantes. Quem tiver mais dúvidas, aqui na frente a gente tem o stand da Interconsult Camunda para tirar dúvidas específicas, pontuais de vocês, entender mais sobre outros casos de uso também. Novamente, temos uma série de workshops à tarde. Fica aqui o nosso QR Code, onde os materiais dos workshops estão sendo disponibilizados e mais uma vez, muito obrigada aqui para todos que ficaram presentes aqui com a gente. Obrigada. Obrigado a todos.